primeira quarta-feira do mês, mas foi uma surpresa. Boa noite, meus irmãos. Que prazer estar sempre aqui com vocês. Eu tô reclamando que o Ender me chamou meio na corrida, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Uma casa que a gente gosta muito, tanto eu quanto o André, minha esposa, gostamos muito de estar aqui com vocês. Meus irmãos, para falar um pouco de Kardec, logicamente nós vamos falar do Espiritismo, né? E por que hoje está tão acentuado? Por que hoje a gente vê tão acentuado a crença na doutrina espírita e cada vez crescendo mais? Porque ela não é uma doutrina feita por um homem. Kardec não fez a doutrina espírita. A doutrina é dos espíritos. Kardec simplesmente codificou. Aliás, vamos voltar um pouco no tempo só para a gente entender. 1857, Europa, o positivismo, ou seja, o materialismo, estava muito forte. Por quê? Tinha acabado em termos, né? Um século antes tinha ocorrido a cisão dentro da Igreja Católica. Martinho Lutero, Calvino, né? Que queriam que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, porque a Bíblia era segura pela igreja, né? Ninguém podia ler, só o padre que podia ler, em latim, né? Então o que eles fazem? Há uma ruptura, né, dentro da Igreja Católica, e Martinho Lutero então vem a fundar o protestantismo, que originou todas as religiões evangélicas. Nesta perda, a Igreja Católica então ficou ressentida disso, porque ela perdeu uma grande parte, principalmente dentro da Europa, que sempre foi um continente muito intelectualizado, um continente onde as revoluções borbulhavam, né? E aí logo em seguida, né, anos depois, um século depois, vem então a doutrina espírita através de Kardec. E como é que começou isso? Começou lá com o movimento das mesas que giravam, as pessoas faziam disso uma brincadeira, né? E começou a ser mais notado na América, né? A América já tinha tido a sua independência, né? Os Estados Unidos, e começou lá então as irmãs Fox a mexer com a mesa, e mexia, e a mesa girava, e aquilo se tornou uma brincadeira de salão. E espalhou por toda a Europa e por todo o mundo conhecido. Só que Kardec, vendo aquilo, falou, peraí, vamos ver qual é o princípio inteligente atrás disso. Porque a mesa, se mexer sozinha, ele também não colocava muita fé. Kardec mesmo diz, ele não acreditava. Para ele aquilo lá era uma brincadeira de salão que logo ia ser explicado por uma razão puramente física. Mas aí ele começa a reparar que a mesa começa a dar respostas inteligentes. Fazia-se pergunta para a mesa, e a mesa com um dos pés dava uma batida para sim, para não, conforme a indagação que ela dava. Pô, peraí, aí tem um princípio inteligente. Não é simplesmente uma força cega. E então ele começa a pesquisar, e foram anos de pesquisa ali, observando, ele mesmo não acreditando, até que um dia o espírito que fala com ele diz, olha, o teu espírito familiar está aqui. O teu espírito familiar está presente. Porque até então, aquela coisa que respondia através da mesa não tinha nome. Só que um dia perguntaram, escuta, você tem nome para essa inteligência que batia a mesa? Ela tem. Meu nome é espírito ou gênio. E o meu nome é tal. E prestou mais informações. Aí foi que Kardec então falou, opa, peraí, tem uma coisa inteligente aí por trás. Vamos aprofundar a pesquisa. E começa a pesquisar. E nesse meio tempo começam a chegar cartas, mensagens escritas do mundo todo. E falou, peraí, mas a coisa está mais adiantada do que eu imaginava. Existem médiums espalhados
por toda a Europa, por outras partes do mundo que já recebiam psicografia. Aí o que ele começa a fazer então? Codificar. Ele começa a analisar. E chegava muita carta que não tinha nada a ver com o assunto, falando muita coisa esquisita, aí Kardec botava de lado. Chegava coisas que era só para retardar o esforço da codificação, também colocava de lado, logicamente sempre com o amparo dos benfeitores espirituais, e como Kardec gostava muito de dizer, sempre sob o crivo da razão e do bom senso. Então isso nos remete aos dias de hoje, por exemplo, na casa espírita, onde nós temos trabalho mediúnico, quando recebemos uma carta de alguma entidade, de algum espírito, submeter ao crivo da razão e do bom senso. O que está sendo dito naquela carta? O que está sendo dito naquela mensagem? É uma coisa coerente? É uma coisa correta? Ou é uma exigência absurda de algum espírito? Então a gente sempre submete ao crivo da razão e do bom senso. Né? Então era assim que Kardec atuava. E assim ele foi juntando tudo, foi juntando, e ele mesmo fazendo perguntas aos espíritos através de duas jovens médios, Julie e Caroline, que eram filhas do Sr. Baudin, duas médios que tinham entre 15 e 16 anos. E elas tinham uma mediunidade admirável, além de uma perfeita sintonia de vibração com a pleiade de espíritos. Então ali ele foi fazendo as perguntas e chegavam respostas, sem que ele tivesse feito a pergunta, chegava por exemplo, lá da Polônia, chegava na França uma carta, que era uma pergunta que ele ainda ia formular, mas já estava ali a resposta. E passado pelo crivo da razão e do bom senso, era aceita. E assim ele veio catalogando, juntando, até que hoje, 18 de abril, né, foi justamente no 18 de abril que ele lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então hoje está fazendo 161 anos. Exatamente no dia de hoje, 18 de abril. Ele lança o Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos só tinha 501 perguntas. E aí os espíritos disseram para ele, não está terminado não. Ainda tem muito mais pergunta para fazer. E aí vem todo o trabalho do codificador. Qual que é o trabalho? Colocar em ordem, jogar essa pergunta lá para frente, porque tinha mais a ver com aquele assunto, trazer essa aqui para o começo, porque tinha mais a ver. Para que tudo isso? Porque a resposta dos espíritos para toda a dúvida que a humanidade tem. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui nessa terra? O que é Deus? Aliás, essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Ele não pergunta quem que é Deus? Quem que é? Ele não pergunta quem. Ele pergunta o que é Deus? E os espíritos respondem: a inteligência suprema, o poder criador de tudo o que existe no universo. Então, a gente vem guardando aquelas memórias de outras vidas, de outros séculos, né? Quando a igreja, logicamente, nos ensinando, a gente aprendendo, mas aí a gente imagina aquela imagem de Deus, um velho, de barbinha branca, sentado no trono lá em cima, que está lá para julgar todo mundo. Essa é uma ideia que a gente guarda meio da infância, né? E nesse caso tem uma história muito engraçada do Chico. O Chico ainda era jovem, estava ali nos seus 19 anos. Um dia ele pergunta para Emmanuel, que já está ditando livros para ele. Ele pergunta para Emmanuel: Emmanuel, o que é Deus? O que é Deus? O que é Jesus? Porque ele também ainda confundia um pouco Deus com Jesus, né? Ele achava que Jesus também era Deus, como nos foi ensinado na Igreja Católica. Ele fala: o que é? Aí o Emmanuel fala para ele: Chico, deixa para mais tarde, deixa para depois, você não vai entender agora mesmo. Ele falou: não, mas eu quero muito, Emmanuel, eu quero entender o que é Deus. Ele falou: tá bom, você quer entender? Então,
sozinho no quarto, mediunicamente, Emmanuel projeta um painel espiritual na frente dele. E ele está na Terra, saindo da Terra. Então ele começa a ver o globo da nossa Terra. Aí ele vê todo o sistema solar. Aí ele vê o nosso sistema solar junto com outros sistemas solares girando em torno de uma grande constelação chamada Hércules. Aí ele vê essa constelação chamada Hércules com outros milhares, centenas de milhares de sistemas girando em torno de uma constelação maior ainda, e aí ele já não sabia mais o nome. E continuou viajando. Aí, essa constelação enorme, que ele já não sabia o nome, girando no centro da galáxia, da Via Láctea, nossa galáxia. E continuou viajando. Aí a nossa galáxia, isso tudo que a gente vê, a nossa galáxia, junto com outras 200 bilhões de galáxias, girando em torno de uma nebulosa. Aí o Chico já cansou e falou assim, mano, dá para voltar para casa? Tô com vontade de tomar um café quente sentado na minha cama. Porque não dá. Não dá para imaginar. E Emmanuel vira para ele e fala, e Deus, Chico, Deus, está além disso tudo. Está para lá disso tudo. Então nós não temos capacidade cognitiva, a gente não tem capacidade que une a nossa mente para entender o que é Deus. E aí, por isso, a pergunta de Allan Kardec. O que é Deus? A inteligência suprema. É a melhor definição que a gente pode ter. A inteligência suprema, o Criador, o poder criador de tudo o que existe no universo. E Deus só criou duas coisas. O que é material e o espiritual. Deus criou duas coisas só, material e espiritual. Só. Porque é tudo o que existe no universo. Ou é material ou é espiritual. Não existe uma outra terceira definição. Mas pensa que foi fácil para Kardec chegar nisso? Não, porque até então não se debatia isso em lugar nenhum do mundo. E ele vai perguntando aos espíritos, e vai catalogando, e vai colocando, e vai fazendo, até que ele consegue reunir nessa obra fenomenal, nessa obra monumental, que é o Livro dos Espíritos, logo em seguida o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, as pessoas, às vezes, que não conhecem a doutrina espírita, têm um certo preconceito, falam assim, mas Evangelho segundo o Espiritismo, que isso, né? Evangelho é segundo Marcos, Mateus, é porque não conhece. Allan Kardec pega somente as passagens de Jesus, dos ensinamentos morais, porque o resto que tem é história, né? Então ele vai até Canaã na festa de casamento, aí lá transforma, embora esteja explicado, né, a transformação de água em vinho, mas essas partes ele foi pegando as partes morais e aí dando as explicações dos espíritos que vieram para dar explicação do que é que Jesus queria falar ali. Então Kardec cria essa obra monumental, mas ele não sabia o que ia acontecer. Hoje mesmo eu recebi um texto via WhatsApp de um amigo querido, e tem nos ensinamentos bibliográficos de João Canuto, que ele faz uma bibliografia de Allan Kardec, uma biografia de Allan Kardec, ele diz que ele tinha muitas dúvidas. Ele tinha muitas dúvidas, e essas dúvidas só vieram sendo tiradas ao longo do tempo. Kardec tinha problema financeiro, como todos nós. Kardec era pobre, relativamente pobre, né? Vamos dizer, hoje, ele seria como nós aqui. Não tem uma casa, né? Se aperta aí com as despesas, se vira, era assim. E chegou momentos, porque ele era um pedagogo, ele era um professor, e chegaram momentos em que ele não tinha mesmo, não tinha mais. Tanto é que ele pergunta aos espíritos, ele fala, escuta, vocês se preocupam com a minha situação financeira? Porque parece que os espíritos que eu estou aqui fazendo a codificação, parece que não se preocupam com a minha situação financeira, eu tenho passado apertado. Vocês se preocupam?
os espíritos respondem para ele: muito mais do que você imagina. Se nós não nos preocupássemos com a sua situação financeira, era sinal de que a gente não te amava. E tudo foi dando certo, tudo foi se encaixando. Não ganhou nenhum prêmio de loteria não, mas tudo foi chegando na hora certa. O que precisava para pagar as contas, para deixar as coisas arrumadas, né? Dentro de casa, não faltar nada. Tudo com certo aperto, mas foi. Os livros ele imprimia do bolso dele. Os primeiros 100 livros foram impressos do bolso, tirou do bolso. Primeiros 100 livros dos espíritos. E essa mensagem que eu recebi hoje, pelo WhatsApp, dizia justamente isso. Ele falando para um espírito amigo. Que esse espírito amigo manda uma mensagem para ele e ele fala assim: eu acho que eu não vou ver florescer o espiritismo. Como de fato não viu. Ele viu a semente plantada. Ele falou: eu acho que eu não vou ver, não vai dar tempo. Né? E aí o espírito amigo diz para ele assim: você vai ver sim, numa próxima encarnação, porque você vai ter que voltar para completar essa obra. Né? Se ele voltou ou não voltou, isso é uma questão polêmica dentro do movimento espírita. Uns falam que ele foi Chico, que Chico foi ele. Né? Não vamos entrar no mérito da questão. Né? Vamos só ficar nessa parte. Kardec vem para terminar toda a obra dele. E certamente hoje ele vê, então, o livro dos Espíritos multiplicados aos milhões. Aos milhões. E então essa obra toda, meus irmãos, essa fala toda é para mostrar que Kardec não era uma pessoa diferente do que nós somos, nem um pouquinho. Tem algum professor aqui? Era um professor. Com todas as dificuldades que um professor tem, né? Ele foi estudar com Pestalozzi, ele era discípulo de Pestalozzi na questão do aprendizado, do ensino da criança, né? O método Pestalozzi, e tinha lá as dificuldades dele. Então, não foi feito por nenhum homem sagrado. Kardec não era nenhum homem sagrado. Era, sim, um espírito muito iluminado. Porque no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos nos conta que antes dele encarnar, é feita uma reunião no plano espiritual em que ele está dirigindo, né? E ele ainda recebe Napoleão. Napoleão estava encarnado. Era um espírito que havia falido, porque ele veio com uma missão de unificar a Europa. Ele veio com a missão de unificar a Europa. E, na verdade, ele começa a dividir com as guerras, e muita guerra, e guerra. E cresceu, subiu na cabeça dele o poder. E aí Kardec chama ele em desdobramento no sonho. Ele está encarnado, em desdobramento ele vai. Até é muito engraçado, porque Humberto de Campos conta que coloca um trono para ele, porque ele só sentava no trono. Vejam bem, ele estava no plano espiritual, com espíritos de altíssimo estirpe, mas tiveram que botar um troninho lá para ele poder sentar. Só que quando ele se encontra com Kardec ainda não havia encarnado, quando ele se encontra, aos prantos, em choro, porque ele já percebia, já sabia ser um espírito que havia falido na sua missão. E Kardec podia falhar? Podia. Um dia Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Escuta, era eu destinado a essa missão? Sim, era. Mas e se eu falhasse? Você falharia. Mas como é que iria ser feita a codificação? Já tínhamos outro. Mas o outro já estava preparado para fazer. Então, minha gente, a providência divina não trabalha colocando a confiança dela nos homens, senão que nos espíritos. Então, se Kardec tivesse falhado, não tinha problema, tirava a doutrina espírita e ia ser codificada por outro. E se esse outro falhasse, também tirava, colocava, só ia atrasar.
Ao invés de ter sido 161 anos atrás, teria sido há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Mas certamente sairia. Isso nos dá uma dimensão, meus irmãos, da gente perceber que os planos de Deus na nossa vida, às vezes a gente se coloca no centro desse plano de Deus, achando que a gente é o máximo, ali dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. E não é assim. A providência divina não deposita essa responsabilidade em ombros que não... E mesmo que deposite, como foi o caso de Allan Kardec, sempre tem segundo, terceiro, quarto plano. Porque a obra de Deus não para. E Deus trabalha lentamente, devagar. Não apressa nunca. Dure milênios. Milênios. Porque se nós somos espíritos imortais, o que a gente vai ficar fazendo na eternidade? Por que a gente está com pressa de fazer a nossa reforma íntima de hoje para amanhã? É bem verdade que a gente tem que se esforçar hoje, aproveitar a encarnação que estamos. Mas nós não temos que apagar séculos de sombras do nosso espírito de uma hora para outra. Não é devagar. É devagar, é dia a dia, ano a ano, encarnação a encarnação. Tenham certeza que nós já somos muito melhores do que fomos. Todos nós aqui. Nós já somos muito melhores do que nós fomos antes. Vocês conseguem se imaginar furando o olho de escravo só para o escravo não fugir? Nós fizemos isso. Todos nós. Matando criança, todos nós fizemos. Então hoje nós somos muito melhores do que nós já fomos. Então rendamos graças a Deus por essa encarnação que nós nos encontramos. Mas para não fugir mais do assunto. Então Allan Kardec vem fazendo todo o trabalho. Aí chega um momento que ele adoece muito. Eu vou abreviar pelo tempo. Chega um momento que ele começa a sentir que ele está cansado. Aí os espíritos viram para ele e falam: ó, para. Vai para um lugar descansar. Vai para um lugar de praia. Porque lá você vai receber uma obra imprescindível. Só tinha o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. E Kardec, que já precisava descansar, vai para um lugar de praia, um lugar praiano. E lá ele começa a receber as mensagens, chega por correio, ele vai organizando, quando ele percebe que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí os espíritos dizem para ele: percebeu por que a gente precisava que você ficasse sozinho? Porque se tivesse ali interferência da sociedade espírita parisiense, que ele já tinha fundado, se tivesse interferência de outras pessoas, podia ser que alterasse as coisas. E os espíritos queriam somente os ensinamentos evangélicos, somente a moral do Cristo. Somente os ensinamentos morais. Isso é que era para entrar no Evangelho. E aí então ele vai e começa a trabalhar. Aí depois disso ainda ele escreve o Céu e Inferno, que nos fala das penas e recompensas futuras, o que é o céu, o que é o inferno. E também escreve a Gênese, que é muito importante. A Gênese, o último desses 5 livros, conta toda a formação do planeta, se aprofunda muito mais nessa questão nossa, física, espiritual, essa relação. A relação do planeta Terra em relação ao sistema que se encontra. Né? E aí ele termina a obra. Um dia, a esposa Amélie, que foi sempre a companheira imprescindível dele, logicamente um espírito que a providência colocou ao lado dele para apoiá-lo. Amélie havia saído e ele está em casa e vem um carteiro para buscar uma remessa de livro dos espíritos. Ele vai até o portão, entrega os livros e quando o carteiro começa a sair, ele cai automaticamente fulminado por um infarto. Não houve grandes lamentações, porque os espíritas compreendiam que ele havia cumprido a sua missão.
Tanto é que ele havia dito a Amélie, sua esposa: olha, se alguma coisa me acontecer, porque ele já estava com a intuição, não deixe de ir na reunião espírita, lá na sociedade espírita, que era no dia seguinte. Não deixe de ir, porque precisa levar essa comunicação aqui, assim, assim, assim. E ela, muito calmamente, eles o colocam dentro de casa, o vestem, está ali deitado na cama. Nós não temos maiores dados sobre essa coisa do féretro, mas, logicamente, veio lá a funerária da época e tal. Ela despacha o corpo para ficar em determinado lugar. Aí no dia seguinte vai, faz um enterro dele e vai para a reunião espírita. Tudo normal. Como um homem normal, como nós. Sem grandes afetações. Então, às vezes, a gente acha que a gente está levando uma vidinha muito normal, né? Ah, mas a minha vidinha é muito sem graça. A minha vidinha é ir para o trabalho, voltar para casa, e aqui e tal. Ah, eu sou uma pessoa muito comum. Gente, os grandes missionários de Deus vêm ao mundo de avental e macacão. Não é palestrante. Não é ator de teatro que vem fazer peça, não. Os grandes missionários de Deus vêm de avental e macacão. Esses são os grandes missionários de Deus. E nós não estamos falando isso só por falar porque é bonito falar, não. É porque é verdade. Quantos anônimos existem por aí fazendo o trabalho do bem que governantes empoderados não fazem? Porque Deus trabalha em silêncio. Porque é no silêncio, no divino silêncio de Deus Pai, que as nossas vidas são construídas, que a nossa reforma íntima é feita e que o trabalho do bem é feito. A mídia, a televisão, os jornais não dão espaço para o trabalho do bem. Mas ele está sendo feito. Vocês podem ter certeza. É quem está ali na cantina do colégio, é quem está na cozinha do colégio fazendo o alimento, é a professora que está no quadro, é o operário que está lá na serraria, é o operário que está na construção. Esse é o trabalho de Deus. Esse é a construção de um mundo melhor. Agora, é preciso que a gente construa dentro do nosso coração. Então, meus irmãos, fica aqui essa bonita mensagem do Evangelho, do exemplo de Kardec, o exemplo para que nós não nos diminuamos jamais, porque ele foi um homem totalmente comum, ele foi um homem totalmente simples e realizou essa obra magna, e que qualquer um de nós, com perseverança, com esforço e principalmente usando bom senso e razão e a nossa ligação com o Criador e a nossa ligação com Jesus é o que nos fará realizar a obra de Deus. Somos todos operários, como Kardec também o foi. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos. Vamos assim fechar os nossos olhos materiais e vamos elevar o nosso pensamento todos juntos, junto aos nossos mentores espirituais que estão ao nosso lado. Cada um tem o seu mentor que o acompanha mesmo antes de encarnar. E são eles que nos trazem ao estudo, que nos dirigem. Vamos junto deles, de mãos dadas, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso amado Jesus. Vamos agradecer pela semana que tivemos, pela semana que ainda temos pela frente. Vamos agradecer por toda a bênção derramada sobre todos nós, no trabalho, na saúde, em casa.
Vamos aproveitar este momento e direcionar aos nossos familiares um pensamento, àqueles que não puderam estar aqui presentes, rogar as bênçãos, rogar as luzes do Senhor Jesus. Vamos vibrar por todos os hospitais, UTIs, onde corações esperançados estão ali aguardando uma cura. Vamos vibrar por todas as escolas, creches, orfanatos. Vamos vibrar também por todos os presídios, por todos os cárceres. São irmãos nossos que estão ali. Apenas não aprenderam ainda o bem, mas são irmãos. Vamos rezar pelos antros de drogas, pelos prostíbulos, que os bons espíritos possam se aproximar de todos os irmãos e irmãs que ali estão, refazendo o seu pensamento, o seu coração. Vamos vibrar por todas as famílias que não têm uma casa, que moram embaixo de uma ponte, até mesmo dentro de um esgoto. Vamos vibrar pela nossa casa, a casa de cada um, pedindo que a luz do Senhor Jesus invada toda a casa, limpando todos os cômodos, quartos, banheiros, salas. Essa luz vai invadindo e vai desfazendo todas as formas, pensamento, todos os efeitos deletérios. E essa luz é tão magnânima que ela vai se derramando pelos muros e vai invadindo os nossos vizinhos, essa luz de amor. Vai se derramando pela rua onde moramos. Vai atingindo todo o nosso bairro, nossa cidade. Se espalha em nosso estado, no nosso país tão necessitado. E finalmente pedimos pelo mundo, Senhor Jesus, que hoje se abera de conflitos tão terríveis. Abençoa, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. E para finalizar, vamos vibrar por nós mesmos. Vamos ter o nosso contato direto e pedir a Jesus: Senhor, me abençoa, me ilumine em todos os meus caminhos. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja a Mãe Santíssima de todo amor. Louvado seja Deus Pai de amor e bondade. Que assim seja. Graças a Deus.